Uma mensagem enviada para o número errado e um bebê que teve o destino completamente mudado. Naquela noite, enquanto eu respondia e-mails no sofá do meu apartamento em Curitiba, vibrou uma notificação. Por favor, moça, preciso de leite pro meu filho. Me ajude, por favor. Achei que fosse golpe. Até que veio uma foto. Um bebê encolhido numa manta rasgada, com o olhar apagado de fome. Meu coração travou. Eu morava sozinha desde que meu casamento acabou. Tinha prometido não me meter mais nos problemas de ninguém, mas havia algo naquela mensagem, um desespero tão humano que não consegui ignorar. Respondi. O nome dela era Camila, 21 anos, mãe solo do pequeno Davi. Ela não pedia dinheiro, só leite. Corri até a farmácia 24 horas. Comprei fórmula, fraldas e mandei entregar. Minutos depois, chegou outra mensagem. A foto de Davi sorrindo, bochechas rosadas. E só uma frase. Você salvou meu filho. Chorei. Porque há 3 anos perdi o meu bebê num parto complicado. Desde então, nada me tocava tanto. Aquele pedido de socorro tinha vindo de um número errado, mas parecia dirigido a mim. Decidi conhecê-la. O que começou como um erro virou um vínculo impossível de explicar. Passei a ajudá-la sempre que podia, até o dia em que o pai biológico de Davi surgiu exigindo a guarda. Foi aí que percebi. Aquele erro não era acaso. Era o destino testando até onde vai o amor de uma mãe, mesmo quando o sangue não é o mesmo. Mas antes de prosseguirmos, aproveita para se inscrever aqui no canal e deixar o seu like neste vídeo. E conta pra gente nos comentários de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Agora, se prepara, porque essa história vai te chocar mais do que você imagina. Então fica até o final. Você não vai acreditar no que aconteceu. Nunca vou esquecer o som daquela notificação. Um plim comum, como tantos outros, mas que acabou dividindo a minha vida em 2 partes. Era quase meia-noite, e o silêncio do meu apartamento em Curitiba só era cortado pelo barulho distante dos carros na avenida e pelo tic-tac do relógio da cozinha. Eu trabalhava no notebook, revisando relatórios de uma campanha, quando o celular vibrou. Por favor, moça, preciso de leite pro meu bebê. Não tenho mais para onde correr. Achei que fosse golpe. Respirei fundo, bloqueei o número. E então chegou outra mensagem. Uma foto. Um bebê minúsculo, embrulhado numa manta rasgada, a boquinha seca, o olhar sem brilho. O coração me gelou. Senti o ar pesar dentro do peito. O som do ventilador pareceu um trovão. Quem é você? Digitei, hesitante. A resposta veio minutos depois. Desculpa, moça, mandei pro número errado. Meu nome é Camila. Tenho 21 anos. Meu filho é o Davi. Disse que não pedia dinheiro, só leite. Que o menino chorava sem parar. Levantei sem pensar. Peguei a bolsa, a chave e desci as escadas com o coração acelerado. A farmácia 24 horas ficava a 3 quadras. Comprei fórmula infantil, fraldas, lenços e mandei entregar no endereço que ela mandou. Um conjunto habitacional na periferia. Quando voltei, a dúvida me corroía. E se fosse armadilha? E se alguém estivesse usando uma história triste para me enganar? Mas às 2 da manhã, chegou outra mensagem. Uma foto de Davi mamando, as bochechas coradas, os olhos semicerrados de sono. E uma frase: você salvou meu filho. Meus olhos se encheram. Segurei o celular contra o peito e chorei. Não sabia por quê. Só senti que algo dentro de mim tinha se partido. E ao mesmo tempo, recomeçado. Não preguei o olho a noite toda. Andei pela sala com o celular nas mãos, encarando a foto daquele bebê como se ele fosse uma lembrança antiga. Lá fora, os primeiros ônibus passavam, o cheiro de pão fresco invadia pela janela, e o céu começava a clarear. Eu só conseguia pensar em Davi e em Camila. 3 anos antes, eu também tinha perdido um filho. Lucas. Nasceu prematuro. Viveu 2 semanas. Depois veio o silêncio, e com ele o fim do meu casamento. André não aguentou. Cada olhar, cada palavra, lembrava o que tínhamos perdido. Um dia ele foi embora, e eu fiquei com um quarto vazio, os brinquedos guardados e um vazio que nunca mais se preencheu. De manhã, mandei mensagem para Camila. Perguntei se ela tinha conseguido dormir, se o bebê estava melhor. Ela demorou para responder. E quando respondeu, foi com uma nota de voz. A voz tremia. Ele tá mais calminho. Eu não sei como agradecer. Não tenho ninguém.
Essas 3 palavras, não tenho ninguém, me atravessaram. Porque eu também não tinha. Aquela sensação de empatia virou impulso. Perguntei se eu podia visitá-la no fim de semana. Ela hesitou, mas aceitou. No trabalho, ninguém percebeu o quanto eu estava distante. Enquanto os outros riam no café, eu só pensava naquela jovem sozinha com o filho no colo. Pesquisei o nome dela nas redes. Uma conta com poucas fotos. Uma delas mostrando uma janela quebrada, um colchão no chão e um urso de pelúcia sem um olho. Naquela hora, tive certeza. Não era coincidência. Era um chamado. Um pedido que o destino resolveu me enviar. No sábado, peguei o ônibus para a periferia. O céu estava cinza, pesado, e o ar cheirava a chuva. Levei uma sacola grande com roupas de bebê, uma manta nova, leite em pó e alguns brinquedos que guardei de Lucas. O cobrador me olhou pelo retrovisor. Primeira vez indo para esses lados, né? Só conseguia sentir. O bairro era um emaranhado de vielas, muros descascados e fios balançando sobre as casas. Camila me esperava no portão, com o cabelo preso e o bebê no colo. Achei que a senhora não vinha, disse, meio sem graça. O interior da casa cheirava a sabão e umidade. Um ventilador velho girava preguiçoso, e o choro de Davi ecoava baixinho. Ele estava mais forte, o rosto rosado, o olhar vivo. Passei a mão de leve na testa dele, morna, saudável. Camila se sentou no sofá rasgado e falou baixo. Às vezes acho que não vou aguentar. Sentei ao lado dela, e ela começou a contar. O pai de Davi sumiu antes do parto, a família a expulsou, e o trabalho como diarista mal dava para comida. A cada frase, percebia o tremor das mãos, a vergonha contida nos olhos. Você não me conhece, ela disse com a voz embargada. Mas parece que Deus mandou você. Sorri, sentindo o nó na garganta. Talvez não tenha sido Deus. Talvez tenha sido o destino, disfarçado de número errado. Quando saí de lá, o sol já se escondia por trás das lajes, tingindo o céu de laranja. As crianças brincavam descalças, o cheiro de feijão vinha das cozinhas abertas. Subi no ônibus com os olhos marejados. Sabia que não dava para simplesmente virar as costas. Chegando em casa, abri a gaveta onde guardava o cartão de alta do hospital, o único pedaço que restou de Lucas, e coloquei ali também a primeira foto de Davi. Fechei a gaveta devagar, como quem sela uma promessa silenciosa. Naquela noite, deitada com o celular na mão, percebi. Não era mais sobre caridade. Era sobre cura, sobre recomeçar. E sem imaginar, aquele gesto simples, responder uma mensagem que nem era para mim, estava prestes a mudar tudo outra vez. A segunda vez que vi Camila foi na porta do hospital público, segurando Davi enrolado numa manta fina e um envelope amassado nas mãos. A sala de espera cheirava a desinfetante e café requentado. Ela estava pálida, os olhos fundos, o cabelo ainda úmido da chuva. Ele teve febre de madrugada, disse, a voz trêmula. Ofereci um café e ela aceitou. Caminhamos juntas por aquele corredor frio, iluminado por lâmpadas que piscavam. Enquanto esperávamos pelo pediatra, Camila abriu a pasta de papel. Receitas, exames, contas atrasadas. Eles só atendem se eu pagar antes, explicou, com um sorriso cansado. Senti um nó na garganta. Não era justo. Um bebê tão pequeno não devia depender da sorte para sobreviver. Perguntei se ela precisava de dinheiro, e ela balançou a cabeça. Não. Só quero que ele fique bem. O resto eu dou um jeito. Havia uma dignidade quase dolorosa naquela resposta. A mesma mistura de medo e coragem que eu lembrava na minha mãe, quando criava a gente sozinha. O médico saiu da sala e confirmou que era só um resfriado. Ela respirou aliviada, e eu também. Na saída, me segurou pela mão. Obrigada por vir. A senhora não precisava. Sorri. Pode me chamar de Helena. Saí do hospital com o peito pesado e o vento frio cortando o rosto. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus,
Senti um pensamento se formar em silêncio. Eu não podia ser só espectadora da vida daquela menina. Tinha algo em mim, talvez instinto, talvez lembrança, que pedia para protegê-los. Nas semanas seguintes, nossa troca de mensagens virou rotina. Todo dia, Camila me mandava fotos de Davi, sorrindo, dormindo, tentando se arrastar pelo chão. Hoje ele quase falou mamãe, escreveu uma vez. Eu respondia com emojis e carinho, mas no fundo havia algo mais. Um sentimento que me ligava a eles de um jeito que eu não sabia explicar. Comecei a visitá-los nos fins de semana. Levava frutas, roupas, brinquedos. Davi já me reconhecia de longe. Abria os bracinhos e ria com aquele som que desarma qualquer tristeza. Camila, por outro lado, ainda carregava um ar de vergonha, como quem teme dever demais. Uma tarde, preparando o café na cozinha dela, reparei num envelope sobre a mesa. Tinha o nome dela e um selo da vara de família. "O que é isso?" perguntei. Ela hesitou. "É uma notificação. O pai do Davi quer reconhecer ele oficialmente." O ar pareceu sumir. Contou que o homem, Rafael, havia desaparecido antes do parto e agora queria direitos. "Mas eu sei o que ele quer de verdade", sussurrou. "Não pagar pensão." A voz dela fraquejou. "Ele é agressivo. Tenho medo." Segurei sua mão. "Você não está sozinha." Ela me olhou como quem ouve algo impossível. Ninguém nunca me disse isso antes. Voltei para casa em silêncio, olhando a cidade pela janela do ônibus. As luzes dos prédios tremulavam como se refletissem minha própria dúvida. Eu sabia que, ao me envolver, cruzava uma linha invisível. Mas o pior seria não fazer nada e ver a história se repetir, de novo, na vida de alguém que só precisava de um gesto para continuar lutando. Nos dias seguintes, ajudei Camila a juntar documentos, ligar para a defensoria, entender os papéis do processo. A cada visita, o cheiro da casa mudava. Ora era sabão, ora feijão no fogo, ora leite morno. E junto com esse cheiro vinha algo novo: esperança. Davi crescia rápido. Já se arrastava pelo chão, ria quando eu chegava, agarrava meu colar com força. Um dia, enquanto o embalava no colo, senti aquele calor pequeno, familiar. O mesmo que sentia ao segurar o Lucas, meu filho. Camila observava em silêncio. "Ele dorme fácil quando escuta sua voz", murmurou. Eu soube ali. Tinha cruzado a linha. Não era mais ajuda. Era amor. O tipo de amor que não precisa de explicação, apenas existe. À noite, em casa, abri a caixa onde guardava as lembranças de Lucas. A pulseirinha da maternidade, a primeira roupinha, uma foto. Toquei cada objeto e chorei, mas de um jeito diferente. Pela primeira vez não doía apenas, aquecia. Talvez a vida estivesse me devolvendo, de outro modo, o papel que me foi tirado cedo demais. Mas a calmaria não durou. Na quinta-feira, no meio de uma reunião, o celular vibrou. "Helena, ele veio, bateu na porta. Disse que volta com o advogado." O chão sumiu sob meus pés. Liguei, mas ela não atendeu. Minutos viraram horas. Quando respondeu, a voz era um sussurro. "Estamos bem. Ele foi embora, mas estou com medo." Passei a noite andando de um lado para o outro, o celular na mão, imaginando 1000 desfechos. O som da chuva batendo no vidro parecia um aviso. Lembrei do hospital, das sirenes, do corredor branco onde perdi meu filho. Jurei que dessa vez eu não ficaria parada. Naquela promessa silenciosa percebi. O amor que nasceu de um erro de número estava prestes a se tornar a minha maior prova. E eu enfrentaria o que fosse, pela vida daquele menino. O dia em que Rafael voltou, o céu estava coberto e o ar cheirava a tempestade. Camila me mandou mensagem cedo. "Ele tá aqui fora. Não quer ir embora." Senti o sangue gelar. Peguei o casaco e as chaves e saí sem pensar. Quando cheguei na vila, ele estava lá, encostado no portão, cigarro aceso entre os dedos, olhar arrogante.
Camila segurava Davi do outro lado da grade, os braços trêmulos. Posso ajudar? Perguntei firme. Sou o pai do menino, respondeu sem nem me encarar. Então fala baixo. Ele tá dormindo. Ele riu, debochado. E a senhora é quem agora? A nova mãezinha? Não respondi. O cheiro de álcool vinha forte. O jeito dele era ameaçador. Os ombros tensos, a respiração curta. Um homem que não precisava gritar para causar medo. Pedi que se afastasse, que o bebê estava assustado. Ele deu um passo à frente. Davi é meu. Você não vai tirar ele de mim. Camila chorava baixinho. Pedi que chamasse a polícia. Ele gargalhou. Vai denunciar o pai por querer ver o filho? O coração disparou, mas eu não recuei. Talvez por lembrar de tudo o que perdi. Talvez por não suportar ver outro inocente cercado de medo. Quando a viatura chegou, ele já tinha ido embora. Mas deixou no ar algo pior que a raiva, a certeza de que voltaria. Aquela noite, Camila e Davi dormiram no meu apartamento. O menino respirava tranquilo no sofá, e eu fiquei ali, observando-o no silêncio da madrugada. Sabia que aquilo estava longe de terminar. Nos dias seguintes, ajudei Camila a registrar a ocorrência. O policial digitava sem olhar pra gente. Tem prova de ameaça? Perguntou entediado. Ele apagou as mensagens. Ela respondeu. O homem deu de ombros. Então não tem muito o que fazer. Se ele voltar, liga pro 190. Saímos da delegacia debaixo de uma garoa fina. O vento cheirava a asfalto molhado. Camila apertava o filho contra o peito, o olhar perdido. Eu só quero que ele cresça sem medo. Prometi que isso aconteceria. Liguei para uma amiga advogada, Paula Soares, que topou ajudar sem cobrar. O escritório dela era pequeno, cheirava a papel e café passado. Ouviu tudo em silêncio e concluiu. Temos como pedir medida protetiva, mas precisa registrar tudo. Camila respirou fundo, e eu percebi o quanto ela estava cansada. Sugeri que ficasse comigo por uns dias, até resolver. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Dividir o mesmo teto foi estranho no começo. Éramos duas mulheres quebradas tentando não desabar. Davi dormia na mesma caminha que já tinha sido do meu filho. Cada manhã começava com o riso dele e terminava com o medo dela. De madrugada, às vezes, Camila acordava gritando. Eu corria até o quarto e ela soluçava. Tenho medo dele tirar o Davi de mim. Eu a abraçava e ficávamos ali em silêncio. Duas mães, uma que perdeu, outra que temia perder. Naquele convívio, entendi que não estava apenas ajudando. Estava curando o que ainda doía em mim. Numa quarta-feira à tarde, voltei do trabalho e encontrei a porta do prédio semi-aberta. Subi correndo. Um envelope branco estava no chão, empurrado por baixo da porta. Citação judicial. Pedido de visitas. Rafael Silva. Senti o corpo gelar. Quando Camila chegou e viu o papel, as mãos dela tremiam. Não, ele não pode. Liguei para Paula imediatamente. Calma, disse ela. Ainda é só uma audiência inicial. Dá para reagir, mas precisamos organizar os documentos. À noite, Camila sentou na varanda, encarando as luzes da cidade. Eu não tenho força para mais isso, murmurou. Coloquei uma manta sobre seus ombros. Você tem sim, e não tá sozinha. Ela me olhou, os olhos marejados. Por que faz tudo isso por nós? Demorei para responder. Porque talvez eu também precise de vocês. Alguns dias depois, Rafael voltou. Bateu na porta, acompanhado de um advogado. Fiquei com o celular gravando. Saia daqui ou chamo a polícia. Ele sorriu torto. Nos vemos no tribunal, Madame Caridade. Assim que foi embora, Camila desabou no chão. Não vou aguentar. Eu a abracei com força. Vai sim, e eu vou estar aqui. Mas por dentro, senti um medo frio. Aquela briga estava apenas começando. Mais tarde, sentei no sofá e fiquei olhando Davi dormir. O som leve da respiração dele me fazia lembrar do barulho das máquinas no hospital,
quando Lucas ainda lutava para viver. Fechei os olhos, revivi aquele som e jurei que dessa vez seria diferente. Fiquei acordada até tarde. O vento batia forte nas janelas. Havia algo quase simbólico naquela tempestade. Era como se a vida me testasse de novo, só que agora eu tinha uma chance de lutar. Sussurrei baixinho. Dessa vez, não vou perder. Sabia que viriam dias pesados, que o amor, quando misturado ao medo, pode virar guerra. Mas também sabia que, às vezes, é nas tempestades que a gente descobre quem realmente é. E naquela madrugada, olhando Davi dormir no sofá, entendi. Rafael podia voltar quantas vezes quisesse. Eu também não recuaria. O dia da audiência amanheceu cinza, úmido, com um vento frio que atravessava o casaco. Camila não pregou o olho, e eu também não. Fiz café forte, servi nas canecas lascadas da cozinha e tentei sorrir. Vai dar certo, disse, mas nem eu acreditava de verdade. Davi dormia tranquilo, alheio ao peso que pairava sobre nós. O fórum ficava no centro, um prédio antigo, cheiro de papel velho e chuva. Gente apressada nos corredores, telefones tocando, vozes misturadas. Rafael chegou de terno amarrotado e olhar insolente, acompanhado de um advogado de postura arrogante. Camila abaixou os olhos. Paula, nossa advogada, nos recebeu com firmeza. Sem discutir, só respondam o que perguntarem. A mão de Camila apertava a minha com tanta força que senti o sangue parar de circular. Entramos. A juíza, uma mulher de cabelo preso e expressão indecifrável, folheava o processo em silêncio. Rafael falou primeiro. Se pintou de pai dedicado, injustiçado, impedido de ver o filho. Disse que eu interferia na relação por motivos obscuros. Meu estômago revirou. Quando chegou a vez de Camila, a voz dela saiu fraca, mas verdadeira. Contou do abandono, das ameaças, das noites sem dormir. A juíza ouviu, impassível. Por fim, Paula apresentou as provas. Mensagens, recibos de leite, vídeos das batidas na porta. Silêncio. A juíza respirou fundo. Decisão em 48 horas. Até lá, o senhor deve manter distância de 100 metros. Ao sair, a chuva engrossou. Camila me abraçou, chorando. Será que vai dar certo? Vai, sim. Mas o vento frio batendo no rosto me fez duvidar. As próximas 48 horas foram intermináveis. Camila não largava o celular. A cada notificação, ela tremia. Eu tentava distraí-la, fazia bolo, brincava com Davi, fingia normalidade. Mas o medo respirava entre as paredes. Quando o resultado finalmente chegou, veio com alívio. Medida protetiva de 6 meses, renovável. Camila chorou sentada no chão. Pela primeira vez, acho que vou conseguir dormir. Mas a paz durou pouco. 2 semanas depois, começaram os bilhetes na caixa de correio. Você não vai se esconder. Sei onde ele estuda. Achamos que fosse paranoia, até ver a fechadura arranhada. Corri para a delegacia. Temos uma medida protetiva, insisti. O policial deu de ombros. Se não pegar ele no ato, não tenho o que fazer. Saí de lá sentindo o estômago embrulhado. Camila me esperava na calçada, Davi dormindo no sling. E agora? Agora a gente se protege. Juntas. Comprei uma câmera e instalei na porta. Qualquer barulho no corredor me fazia pular. Vivíamos em alerta, medindo passos e silêncios. Uma madrugada, o alarme da câmera disparou. Olhei a tela. Uma sombra parada diante da porta. Depois, o som seco de uma chave tentando girar. Gritei. Acendi as luzes. A figura correu. Davi acordou chorando. Camila tremia. Liguei para a polícia. Demoraram quase 1 hora. O policial assistiu ao vídeo. Parece ele, murmurou. E o que a gente faz agora? Se cuidem. Essas 2 palavras ficaram ecoando, como se fosse fácil cuidar quando o perigo sabe seu nome. Depois daquela noite decidi. Não dava mais para viver com medo. Propus a Camila que se mudasse. Achei um AP pequeno, com portaria e câmeras. Eu te ajudo no começo.
Ela resistiu, mas aceitou. Por Davi. O novo lar ficava em São José dos Pinhais. Paredes claras, varanda com plantas, cheiro de tinta nova. Parece outro mundo, ela disse, sorrindo pela primeira vez em semanas. Ajudá-la a se instalar foi libertador. Enquanto arrumávamos os armários, Davi rabiscava papéis coloridos. Em um deles, desenhou 3 figuras de mãos dadas. Ele, Camila e eu. Guardei como se fosse uma joia. Os dias começaram a seguir um ritmo quase normal. Camila arrumou emprego numa padaria. Davi entrou numa creche. A vida parecia, enfim, respirável. Até que chegou a mensagem. Um número desconhecido. Não esquece que esse menino tem pai. Mostrei para Paula. Ela franziu o senho. É crime de perseguição, mas precisamos provar que é ele. Naquela noite fiquei acordada olhando para o celular. A luz da tela refletia nas paredes. O barulho da geladeira marcava o tempo. Pensei em tudo o que aquele erro de número tinha trazido. Medo, sim, mas também um propósito que eu achava perdido. Peguei o notebook e comecei a arquivar tudo. Prints, gravações, e-mails. Cada evidência era uma arma silenciosa. Sabia que ele voltaria. E dessa vez eu estaria pronta. Do lado de fora, a chuva tamborilava no vidro. Davi dormia tranquilo. Camila, exausta, respirava em paz pela primeira vez. Eu olhei para os dois e senti um calor estranho. Uma força que vinha de dentro, misturada com a dor antiga que ainda me acompanhava. Sussurrei para mim mesma. Se ele quiser guerra, vai ter. Mas quem vai vencer sou eu. Naquele instante, percebi que o medo tinha virado outra coisa. Coragem. A mesma coragem que um dia precisei para sobreviver e agora usava para proteger. O primeiro sinal veio numa tarde qualquer. Eu estava no trabalho quando o celular vibrou com um alerta do interfone inteligente. Movimento detectado. 14h32. Abri a câmera. A imagem era granulada, mas dava para ver um homem parado diante da porta do novo apartamento da Camila. Boné puxado até as sobrancelhas. O jeito de ficar, o tronco projetado para frente, a respiração pesada. Eu reconheceria aquele corpo em qualquer lugar. Rafael. Liguei para Camila na hora. Nada. Tentei de novo. Na terceira, ela atendeu ofegante. Desci comprar fralda, tô voltando. Meu coração acelerou. Não volta sozinha, já tô indo. Peguei um carro por aplicativo e cheguei em 20 minutos. A porta estava fechada, mas a fechadura tinha riscos frescos, como se alguém tivesse forçado. Camila chegou pálida, Davi no sling. Ele esteve aqui, né? Assenti, engolindo a raiva. Acionei a Paula e chamei a polícia. Mais um boletim, mais formulários, mais olhares cansados. Sem dano material e sem agressão direta, fica difícil, disse o policial girando a cadeira. O cheiro de café velho e papel molhado me embrulhou o estômago. Até quando a gente teria que implorar por proteção? À noite, Camila pediu para dormir no meu AP. Davi espalhou os bloquinhos coloridos pela sala, balbuciando sem noção do medo grosso que enchia o ar. Eu observava os dois e me perguntava como um número errado me transformou nisso. Guardiã, testemunha, escudo. Quando Davi dormiu, Camila veio até a cozinha, os olhos inchados. Eu não aguento mais, Helena. Me sinto um peso. Não fala isso, sussurrei. Eu puxei você pro meu buraco. Segurei a mão dela. Você me puxou de volta pra vida. Não falei em voz alta, mas entendi naquela noite. Não era mais piedade. Era amor. Não o amor que beija. O amor que vigia a madrugada porque a respiração de um bebê virou bússola. O tipo que te põe de pé mesmo quando tudo lateja. Nos dias seguintes, virei sentinela. Instalei mais câmeras, configurei alertas por movimento, passei a gravar ligações desconhecidas. Usei o que sei de dados para cruzar horários, antenas, números repetidos. Antes de ser protetora, eu era analista. Agora as duas versões de mim trabalhavam em dupla. Numa tarde,
Encontrei um padrão. O mesmo número chamando 3 vezes e desligando. Enviei para Paula. Em poucas horas, ela confirmou o vínculo com um conhecido de Rafael. Era o fio que faltava. Deu para registrar que não era paranoia, era perseguição. O processo andou. O promotor pediu ampliação das medidas e intimou Rafael a depor. No dia marcado, ele não apareceu. Isso pesa contra ele, disse Paula, mas o maxilar dela estava tenso. Gente assim não some. Recua para dar o bote. Ao voltar para casa, encontrei um papel empurrado por baixo da porta. Uma folha sulcada de grafite, cheirando a cigarro. Para de se meter. Coloquei numa sacolinha zip e fechei com as mãos trêmulas. Camila quis arrumar as malas. Não quero que te aconteça nada por minha causa. Agora é tarde para recuar, respondi. O que a gente tem não é problema, é aliança. Fizemos plantão naquela noite. Uma dormia, a outra vigiava a telinha do celular. O prédio respirava sons, o elevador rangendo, passos no corredor, um cachorro inquieto no 502. Às 3 da manhã, 3 batidas curtas na porta. Depois, silêncio. No dia seguinte, revi as imagens. Só uma sombra arrastando-se pela lente. Rápida, quase um borrão. O suficiente para lembrar que ele estava perto. Paula protocolou tudo. Prints, vídeos, logs do interfone. Vamos para a audiência pedir reforço de medida e tipificação por stalking. Era o passo certo. Mesmo assim, senti o frio fincar no estômago. Quando um agressor se vê encurralado, ele morde. Na véspera da audiência, a tensão colou na pele. Camila mal beliscou o jantar. Eu cochilava com o celular na mão. Qualquer ruído virava alarme. Davi, alheio, desenhou corações no vidro embaçado da janela. É pra você, tia Lê, ele disse, soprando um beijo com a mão. Aquilo virou meu talismã. De manhã, o telefone tocou. Era Paula, voz firme. Rafael foi detido. Sentei devagar na beira da cama. Como assim? Polícia encontrou ele rondando o juizado com uma faca no bolso. Tem testemunha. O mundo fez silêncio. Quando contei, Camila desabou de chorar. Um choro diferente, de alívio doído. É de verdade? É. Fomos à delegacia confirmar. Ele estava atrás do vidro, algemado. O mesmo sorriso torto tentando parecer valentia. Só que por baixo, tinha medo. Ao me ver, curvou a boca num quase riso. Você acha que acabou? Afastei antes que o policial o conduzisse. O promotor disse que ele ficaria preso ao menos até a audiência final. O corredor cheirava a desinfetante. O neon frio fazia tudo parecer sonho ruim. Naquela noite, abrimos a janela pela primeira vez em meses. O vento trouxe cheiro de terra molhada, uma brisa que parecia lavar as paredes. Camila pegou no sono no sofá, Davi espalhado sobre o peito dela, o peito subindo e descendo num compasso manso. Fiquei de pé no corredor, ouvindo aquele ritmo, sentindo um alívio que quase doía. Pensei no Lucas, no quarto que nunca usei, na pulseirinha guardada, no silêncio que me quebrou em 1000. E entendi. Não se tratava de substituir nada. Era sobre lembrar que eu ainda podia proteger, ainda podia amar sem perder a mim. Horas depois, o celular vibrou na mesa. Número desconhecido. Abri a mensagem. Nada termina enquanto eu não disser. O coração bateu alto nos ouvidos. Fui até a janela. A rua dormia. Postes amarelos, calçada vazia, a chuva fina riscando o asfalto. Bloqueei o número. Salvei o print. Não contei para Camila. Não naquela noite. Deixei que ela respirasse um pouco de paz. Mas eu sabia. A sombra dele não termina na grade da cela. Ela se alonga pelos corredores, pelos medos, pelos barulhos que a gente não nomeia. E eu tinha uma promessa gravada na pele. Ninguém encosta no Davi. Nem de longe. Quando o céu começou a clarear, uma faixa rosa lambendo os prédios, olhei para os dois dormindo e jurei. Se o destino usou um número errado para nos juntar, não vai ser para tragédia. Vai ser para provar que coragem também vira herança e que desta vez, quem decide o fim sou eu. A audiência principal aconteceu numa terça nublada.
O tipo de dia que parece respirar tensão. A sala era pequena, abafada, com cheiro de papel e desinfetante. Camila estava ao meu lado, os dedos entrelaçados, o olhar baixo. Do outro lado, Rafael, algemado, o terno amarrotado, aquele sorriso torto que tentava disfarçar o ódio. A juíza entrou pontualmente, batendo o martelo. Processo no 14.173. Pedido de visitas e descumprimento de medida protetiva. Paula começou a falar, a voz dela firme, cortando o ar. Abandono, ameaças, perseguição, violação da medida. Cada palavra soava como um golpe seco. Rafael se remexia, impaciente. Em certo momento, virou o rosto para mim. O olhar dele era uma lâmina. Camila foi chamada. Levantou devagar, segurando a respiração. Eu não quero tirar o filho dele, disse com a voz embargada. Só quero proteger o Davi. A juíza apenas assentiu, anotando. Depois, pediram meu depoimento. Caminhei até o microfone sentindo o coração pulsar nas têmporas. Qual o seu vínculo com a parte autora? Perguntou a juíza. Sou amiga e testemunha do que ela viveu. Contei das ameaças, das noites em claro, das provas que reunimos. Quando mencionei a carta deixada sob a porta, o advogado de defesa se levantou. Protesto. Não há comprovação de autoria. Paula rebateu. A perícia grafotécnica confirmou correspondência parcial. A juíza fez anotações. Rafael então explodiu. Ela me provocou. Se meteu no que não era dela. Os policiais se aproximaram. Contiveram-no antes que se levantasse. Camila tremia, abraçada à manta de Davi. O silêncio que seguiu foi pesado. A juíza respirou fundo. Fechou a pasta. A sentença será divulgada em 3 dias. 3 dias. Um abismo. Os 3 dias viraram uma eternidade. Camila não conseguia comer. Eu dormia com o celular na mão. Paula dizia que as provas eram fortes, mas eu sabia o quanto a justiça pode falhar. No segundo dia, voltando do trabalho, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi. Ninguém falou. Só o som de uma respiração do outro lado. Desliguei com a pele arrepiada. Registrei a ocorrência, mas a atendente apenas disse: "Vamos anotar." À noite, Camila sugeriu que a gente rezasse. Nenhuma de nós era religiosa, mas ajoelhamos mesmo assim. Davi dormia entre nós, o barulho da chuva marcando o compasso da prece muda. O terceiro dia amanheceu ensolarado, o primeiro céu limpo depois de semanas. Camila me olhou enquanto preparava o café. Seja qual for o resultado, obrigada por não ter desistido. Às 10 em ponto, o e-mail chegou. Sentença publicada. Abrimos juntas. Eu li em voz alta, a voz trêmula. Medida de proteção convertida em permanente. Suspensão da guarda e abertura de processo criminal por perseguição. Camila desabou, o corpo inteiro tremendo, chorando sem som. Davi, sem entender, batia palminhas. Eu a abracei com força. Acabou, sussurrei. Acabou, Camila. E pela primeira vez, acreditei no que dizia. Saímos para andar. O mundo parecia novo. O vento mais leve, as cores mais vivas. Camila empurrava o carrinho. Davi gargalhava. Paramos numa praça simples, perto da creche dele. O som das crianças brincando se misturava ao canto dos pássaros. Faz tanto tempo que não vinha a um lugar assim, disse ela, ajeitando o cabelo no rosto. Desde antes de engravidar. Então vamos começar de novo, respondi. Ela tirou uma folha dobrada do bolso. Escrevi isso para você. Não sei se devia entregar. Abri. Era uma carta curta, escrita à mão. Obrigada por me devolver a fé, por ficar quando todo mundo foi embora. Olhei para ela com os olhos marejados. Você não me deve nada. Eu é que precisava lembrar que ainda dava para acreditar nas pessoas. Davi jogou o brinquedo no chão, e as duas rimos. Foi um riso livre, de quem sobreviveu. De volta em casa, guardei toda a papelada.
Os prints, as provas, as mensagens. Na mesma caixa onde ficam as lembranças do Lucas. 2 histórias unidas pela dor. E agora, pela cura. Camila dormiu cedo. Fiquei sozinha na varanda, a cidade acesa lá fora. Pensei em tudo que aquele erro de número trouxe. Medo, cansaço, amor, propósito. Às vezes o destino não grita. Ele manda uma mensagem para o número errado e espera para ver se a gente responde. O vento soprou quente. Fechei os olhos e por um instante ouvi a risada do meu filho. Não de tristeza, de paz. Como se dissesse, tá tudo certo, mãe. E eu entendi. Justiça não era a sentença escrita num papel. Justiça era ver Davi dormindo sem pesadelos. Camila sonhando sem medo. Era o som de uma casa segura depois de tanta dor. O que começou com uma mensagem perdida, terminou com uma promessa cumprida. Ninguém mais ia machucar aquele menino. E de algum jeito, eu também voltei a viver. 6 meses se passaram desde a sentença final. O frio foi embora devagar, e a cidade cheirava a pão saindo do forno e a grama aparada nas praças. Camila firmou carteira na padaria do bairro. Davi começou a frequentar a creche com uma mochila minúscula e um tênis que fazia barulhinho a cada passo. Eu seguia com meus relatórios no notebook, mas já não corria contra o relógio como antes. No fim da tarde, quase sempre desviava o caminho para passar em São José dos Pinhais, olhar o prédio de portaria acesa e sentir o alívio concreto de saber que eles estavam bem. Às vezes subia, tomávamos café coado no coador de pano, o cheiro doce misturando-se ao som do ventilador de teto. Outras vezes eu só ficava na calçada, respirando o vento morno, vendo as crianças de bicicleta contornarem o quarteirão. Numa dessas visitas, ajudei Camila a pendurar as cortinas novas do quarto do Davi. Ela ajeitou o tecido com os dedos, o olhar úmido. "Sabe o que eu penso às vezes?" Disse baixo, a voz roçando a borda da emoção. "Se eu não tivesse errado o número naquela noite, talvez meu filho não estivesse aqui." Engoli em seco, encostei a testa no vidro fresco. "Talvez eu também não estivesse", respondi, e ouvi minha própria respiração se acalmar no reflexo. Ficamos um tempo em silêncio, só o clique do varão e o farfalhar do tecido. Do corredor, Davi correu com o desenho do dia. 3 bonecos de mãos dadas sob um arco-íris torto. Embaixo, com letras desengonçadas, "Minha família." Guardei o papel numa pasta junto com um recibo amassado de leite em pó e a primeira foto dele dormindo no meu sofá. Quando me despedi, Camila me abraçou forte, os dedos frios no meu ombro. "Obrigada por ficar." Sorri sem dizer nada. Às vezes a gratidão pesa menos quando não precisa de resposta. No elevador, toquei o pingente do colar que nunca tiro, o que traz o nome do Lucas gravado, e senti o metal morno contra a pele. Ali, entre o cheiro de limpeza do corredor e o zumbido baixo da lâmpada fluorescente, compreendi que a vida não se conserta. Ela se reescreve com coisas simples. Um café, uma porta que se abre, um desenho infantil colado na geladeira. E que, quando a gente aceita reescrever, a dor deixa de ser corte e vira cicatriz. Sensível, mas firme. No domingo seguinte, Camila me convidou para uma apresentação da creche. Davi seria a abelhinha numa música sobre flores. O auditório cheirava a talco e tecido novo. Mães e pais ajeitavam celulares, uma fileira de vozes ansiosas vibrava como colmeia. Quando o pano subiu, vi meu menino no centro, asa torta, antenas bambas, um sorriso tão aberto que os olhinhos viraram 2 riscos. Ele se atrapalhou na coreografia, olhou a plateia e me procurou como quem busca porto. Levantei a mão devagar, um gesto pequeno. Ele achou meu aceno e, de tão feliz, esqueceu a letra por 2 segundos. Depois riu, recuperou o passo e seguiu. Senti a garganta arder. Respirei fundo, o perfume de desinfetante do piso se misturando ao cheiro de pipoca. Quando acabou, Camila me abraçou no corredor, o brilho do orgulho lavando as olheiras antigas. "Ele te ama", disse, mexendo no cabelo preso. "Eu também amo vocês.
respondi. E foi como se o teto ficasse mais alto. Saímos para a pracinha ao lado, onde o vento movimentava as folhas secas num desenho contínuo. Davi correu atrás de um carrinho vermelho, a luz do sol acendendo poeirinhas no ar. Camila sentou no banco e, olhando o filho, falou com calma. Descobri que a gente não nasce mãe. Às vezes, a vida escolhe quem vai ficar. Guardei a frase no bolso do coração. Porque, no fundo, era isso. Ficar. Em todas as vezes em que o medo quis empurrar a gente para trás, alguém ficou. Paula, na mesa do fórum com os olhos firmes. A juíza, assinando o papel que dava nome à proteção. Eu, no corredor escuro, ouvindo a respiração do Davi até o sono chegar. E Camila, sobretudo Camila, que ficou de pé quando teria todos os motivos do mundo para desabar. Caminhamos de volta devagar, o sol batendo no rosto, o som do portão de ferro rangendo leve. Em casa, Davi abriu o armário, pegou minha caneca e disse sério: "Café da tia Lê." Sorri, o coração aquecido por dentro, o cheiro do pó recém-moído subindo como lembrança boa. Enquanto a água borbulhava, minha mente viajou até a terapia das quartas, o consultório de parede clara, a voz suave da psicóloga. Você não substituiu uma perda, você construiu um sentido. Naquele momento, com a caneca quente entre as mãos, concordei em silêncio. Escrevo agora no fim de tarde, a luz laranja riscando a varanda, os prédios de Curitiba dourados como se alguém tivesse passado pincel de sol. O celular vibra e chega uma foto. Davi mostrando a janelinha sem um dente. Moeda debaixo do travesseiro. Olhos fechados num sorriso vitorioso. Logo depois vem o áudio. Tia Lé, a fada do dente existe mesmo? Rio sozinha. Apoio o queixo na mão. Existe, campeão. Ela visita quem é corajoso. Do outro lado, escuto um boa noite embalado por lençóis que rangem macios. Penso no que teria sido da minha vida sem aquele texto enviado para um número errado. Talvez eu ainda estivesse pilotando os dias no automático, empilhando metas, confundindo produtividade com paz. Hoje eu sei que amor não é árvore de genealogia, é presença. É quem segura a mão quando o corredor do fórum parece estreito demais. É quem atende na primeira chamada de madrugada. É quem imprime os prints e organiza uma pasta. Quem assa bolo quando a ansiedade não deixa engolir. Quem aprende a distinguir choro de fome de choro de susto. Amor é ficar. Às vezes me pergunto sobre Rafael, não para reviver o medo, mas para entender como a luz encontra frestas mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Ele deixou rastros de violência, sim, mas sem querer, deixou também um espaço para que a coragem entrasse. A nossa resposta foi resistir com método. Câmera, protocolo, audiência, sentença. E com algo que papel nenhum legitima, mas que salva: vínculo. Fecho a pasta onde guardo as provas e, por cima, deposito o desenho do arco-íris com 3 bonecos. Abaixo ficam as lembranças do Lucas. A pulseirinha, a touquinha, a foto desbotada em que ele dorme com a boca entreaberta. 2 histórias que não concorrem. Se abraçam. Levo a mão ao colar e sinto o metal morno. Sussurro: obrigada por me ensinar a amar 2 vezes. Na sala, a chaleira apita. O vapor desenha nuvens miúdas no ar. Abro a janela. A rua cheira a chuva prometida. E ao longe, um vizinho toca violão fora do tom. Sorrio. Se você chegou até aqui, quero te dizer algo simples. A compaixão muda destinos. Às vezes, ela chega numa mensagem curta, com erros de digitação e urgência verdadeira. Se um dia o seu telefone vibrar com um pedido de ajuda que não era para você, escute o que seu peito responde. Pode ser o começo de uma reparação. Pode ser a chance de alguém, talvez você, reencontrar o próprio coração. Obrigada por ouvir nossa história. O que você faria diante de um pedido de socorro que cai por engano no seu celular? Compartilha nos comentários. E que a gente siga juntos, escolhendo ficar.